Meus caros irmãos, vamos assim concentrar os nossos pensamentos e levá-los ao alto. Vamos figurar o divino amigo Jesus, governador espiritual do nosso planeta, para quem se dirigem todos os apelos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, é o caminho para Deus. Jesus, amigo maior, estamos aqui em primeiro lugar agradecendo o Senhor, chegarmos ao final desta etapa, deste mundo material, com a vontade de crescer, de angariar novos conhecimentos e para isso, Senhor, com as melhores expectativas para o ano novo que se aproxima. Ajuda-nos, Jesus, ainda a consolidar em nossas mentes os ensinamentos do Teu Evangelho, a termos, Senhor, a devida fortaleza de testá-los na prática de nosso dia a dia. Que possamos ter a coragem, Senhor, de exercer a caridade e o amor, a tolerância, o perdão, que são atributos dos maiores, dos mais fortes. Abençoa, Senhor Jesus, cada um desses participantes, desses irmãos e irmãs presentes nessa tarde em nosso trabalho. Que os espíritos do bem, teus mensageiros, possam envolvê-los a todos, criando no ambiente uma atmosfera propícia às melhores perspectivas para o usufruto da mensagem da Pai. Permaneça com todos e que possa a irmã dar a reunião da tarde por iniciada. Graças a Deus. A palestra de hoje é com o nosso irmão Clóvis Gomes e o tema é a nova geração. Eu passo a palavra ao irmão. Bom, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Vamos, Marcelo. Assunto de nova geração, hoje ele anda por vários setores da sociedade, não só pela necessidade do ser humano de viver em paz, porque o que a gente vê é muita violência no meio social, mas acima de tudo uma tendência ao longo dos anos de modificações, de mudanças. Então o que a gente vê hoje, principalmente na doutrina espírita, as dois índigo, cristal, assim por diante. Mas esse tipo de renovação de criaturas sempre aconteceu e acontece normalmente de acordo com o adiantamento e o nível de espiritualidade das pessoas. Se nós formos analisar, por exemplo, essa geração da qual eu faço parte, tenho 60 anos, né? Ela foi bem diferente da anterior. Foi uma geração que não mudou alguns costumes e assim por diante. A dos meus pais também fez a mesma coisa. De um jeito ou de outro, contrariava os antigos. De um jeito ou de outro, determinadas gerações contrariavam as anteriores. Seus pais, seus antecedentes, contrariava às vezes, por exemplo, as leis vigentes. Olha um tópico interessante de se analisar. Contrariar
o que era vigente, as leis vigentes, os costumes vigentes e assim por diante. Nós nos lembramos há muito pouco tempo do movimento hippie, né? O movimento hippie foi um movimento da minha época e que contrariava profundamente as pessoas que no momento estavam no domínio da sociedade de um modo geral. Mas por que havia esse movimento se ele acabou? Que movimento tão grande era esse que acabou praticamente? É porque era momentâneo. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é positivo, aquilo que na verdade traz grandes benefícios para a sociedade, ele fica permanente. E um dos elementos que a gente tem, por exemplo, disso é essa revolução, o Evangelho de Jesus. Quando a gente analisa, por exemplo, a história da humanidade, que ela vem lá daquelas lutas medievais, daquelas lutas enormes na Grécia de Atenas contra Troia e assim por diante, a gente vê a ferocidade que eram das pessoas. Chega um elemento naquele momento, quanto é 1000 anos antes de Jesus, de 1000 a 500 anos antes de Jesus, mais ou menos, que foi exatamente a época áurea daquelas lutas que aconteciam na Grécia, aconteciam na Mesopotâmia, entendeu? Naquela região do mundo velho, como nós conhecemos, onde a criatura se impunha pela força. Era Alexandre o Grande, olha lá. Era um outro que tinha lá na Rússia, que era como era o nome dele, meu Deus, não me lembro bem. Também com esse adjetivo de grande, de grandeza, entendeu? E essa grandeza, meus irmãos, é pela ferocidade que tinham, pela capacidade de destruição do ser humano, dos inimigos. Como muitos construíam um exército enorme, reunia todos os recursos existentes na sua nação para guerrear e destruir uma outra nação. Esse aspecto veio durante muitos séculos atrasando, até eu diria milênios, atrasando a evolução do ser humano. A partir do advento de Jesus, por exemplo, que até Moisés usou desses instrumentos até de guerra, como se diz, não fez uma guerra como se declarada, mas mandava matar, mandava eliminar, entendeu? Perseguir e assim por diante. Era uma liderança baseada na força. E dizem algumas pessoas que ele, com o poder magnético que tinha, entendeu? Ele dominava o povo pela força, pelo medo. Em alguns momentos, pessoas, grupos daquela turma que estava com ele, partiram para ele, eles levantavam o cajado assim, fazia, o povo caía tudo, né? Que fosse esse, quem era que ia em cima do nome desse? Ninguém ia. Né? Ele conhecia não só, ele era não só portador de uma grande mediunidade, como conhecia as ciências vigentes na época, conhecidas na época, que ele tinha vindo exatamente do Egito. E como tal, era uma criatura da escala, ou seja, da corrente da renovação. Foi ele quem revolucionou, de certa maneira, os conceitos egípcios, foi jogado, foi perseguido, mandado para o deserto, e depois voltou com aquele poder espiritual para retirar os judeus que estavam lá no Egito, na condição de escravos. Hein? Exatamente. Então ele fez todo aquele processo
Entendeu? E não foi outra coisa senão uma renovação dos conceitos existentes na época do Egito. Porque os sacerdotes dominavam o Egito. E quando ele coloca que a ideia do Deus único, revolucionou a coisa. Havia muitos deuses. E isso daí era o quê? Era uma nova geração. Era uma nova geração que se impunha diante de uma nação tão poderosa como aquela, que era uma das mais poderosas da época. E nesse conceito, vejam o que aconteceu. Mesmo saindo do Egito, com outro conceito mais adequado, os seus ascendentes se voltaram para a guerra. É até a guerra dos judeus e dos filisteus que ainda hoje está lá. Ou alguém duvida disso? Será que aquilo ali não são os judeus e os filisteus que ainda estão se debatendo, se ligando? Na terra da promissão, como se diz, na terra prometida? Mas vejam que dentro daquela fervura enorme que tinha entre as 12 tribos de Israel, surge Jesus trazendo um novo conceito e carregando na sua retaguarda uma enormidade de criaturas que acreditavam na renovação, que acreditavam na mudança. Quem estava ali, ao lado de Jesus, não é porque precisavam de uma espiritualidade diferente, não. Estava ali porque acreditavam numa mudança para o que estava vivendo, que já não era mais conveniente. E veja que a partir do advento de Jesus foi a bancarrota do Império Romano. O ponto em que, se eles não abraçam o cristianismo, tinham ido à falência total. Aí veio aquele imperador Constantino, né, que tinha uma visão extraordinária, tinha uma sensibilidade diferente dos demais, percebeu que a mudança era grandiosa, que estava num momento de transição, vejam bem, aquele momento do Império Romano era um momento de transição, ou ele agia com inteligência, com sabedoria, ou ia também à bancarrota, à falência, como foram todos os outros que não quiseram, como se marcar numa mudança racional. Aí, qual era o trunfo que ele tinha nas mãos? Aquele momento, o problema era o cristianismo. Eram os cristãos que estavam tomando conta de Roma e tomando conta de seus exércitos. Os próprios soldados já não atendiam às ordens dos seus comandados para a perseguição dos cristãos, porque eles eram cristãos. Aí não teve jeito, abraça o cristianismo e fizeram exatamente a doutrina de Jesus da maneira que nós vimos passar os milênios. Mesmo com essa mudança, mesmo com algo melhorado, porque a partir daí pacificou certa maneira o Império Romano e a coisa andou com mais tranquilidade, mesmo assim empreenderam-se as guerras, que era o produto principal deles. Houve uma mudança, houve sim, mas não abandonaram os hábitos anteriores, os hábitos antigos, que era o hábito da guerra, que era o hábito da perseguição, que era o hábito da mortandade, do poder e assim por diante. E esse conceito instalou-se dentro da Igreja Católica, da qual praticamente todos nós somos somos oriundos, não é? Todos nós praticamente vimos de lá, poucos são os que já nasceram no lar espírita, não é? Esse aspecto veio para dentro da Igreja Católica, e ela abraçou exatamente isso aí, o que motivou, de certa maneira, a saída de Francisco de Assis, que foi um guerreiro também das cruzadas, né? Ao invés daquelas guerras enormes, eles juntaram a juventude e colocaram no símbolo das cruzadas e mandavam para as guerras. E tinha um poder extraordinário, muito poder mesmo, porque duas coisas aconteciam. Primeiro, era a luta pelo seu país, pela sua nação, pela sua bandeira
romana. O segundo, pela religião. E o que é que essa da religião fazia? Fanatismo, meus irmãos. A guerra, as cruzadas, elas existiam por fanatismo que as religiões são capazes de imprimir ao ser humano. E ainda hoje é assim. Hoje elas estão nesse nível. Ainda também uma certa transição nisso aí, algumas coisas se modificando, mas a religião continua implantando o fanatismo no mundo. Principalmente essa lá do Oriente Médio, que fanaticamente sai destruindo criaturas, pessoas e se autodestruindo no mundo inteiro. Como se o reino de Deus tivesse que ser colocado no mundo à força. E Jesus disse bem diferente. Até então o reino de Deus era colocado pela força. Mas a partir de agora já não é mais assim. Aí veio um ensinamento diferente. Um ensinamento bíblico que de certa maneira foi modificado ao longo dos anos. Afinal de contas, mais de quase 1500 anos, a Igreja Católica adequou os ensinamentos de Jesus às suas idades e aos seus interesses. Mas antes que houvesse uma mudança grande mesmo, surgiu uma nova geração. Foi aí nos idos de 1450, com o advento de Lutero. É Martim Lutero, né? O nome dele? Martim Lutero, né? O advento de Lutero, um padre católico, que se rebelou, e quase sempre é assim. As mudanças ocorrem por você já não suportar mais. Não suportar mais os meios que se empregando naquele momento, não suportar mais as pressões que aquele meio social lhe coloca, e você abre com isso daí, estoura. Foi o que aconteceu com ele. E o que é que ele fez de mais positivo no mundo cristão? Até então ninguém conhecia a Bíblia. Ela tinha sido composta pelo padre Jerônimo, preparada para o Vaticano, através de orientação do Vaticano, do Papa. O padre Jerônimo era um dos padres mais cultos da Igreja Católica. Como tem uma cultura fantástica. Ele fez um trabalho bonito, um trabalho, eu diria, fantástico, mas, de certa maneira, dirigido. Não é? Mas aquele trabalho vivia escondido no Vaticano. Foi preciso essa nova geração de conceitos que Martim Lutero liderou, que foi lá, ele que era padre, tinha livre trânsito dentro do Vaticano, roubou a Bíblia e publicou na Alemanha. Então publicou para todo mundo conhecer. A partir daí não foi mais possível adequar os ensinamentos de Jesus às necessidades da igreja. Mesmo assim ainda fizeram um bocado de coisa. Ainda mexeram numa porção de coisas. Se a gente pega, por exemplo, numa Bíblia que foi editada aí em 1700, e pega numa Bíblia hoje, como tem palavra diferente. Como tem mudança. No sentido, não muda muita coisa, mas mudaram. E essa mudança foi adulteração, adulterar a Bíblia, digamos assim. Bom, essa foi a mudança que aconteceu com Jesus, depois com essa cisma na igreja, e assim por diante, até chegar nos idos de 1700, 1800, quando começou o movimento renascentista. O que é o movimento renascentista? Todo mundo que estudou aí, fez segundo grau, deve ter tomado conhecimento dessa história, dessa parte da história universal do nosso planeta. Não é? Todo mundo aqui ouviu falar nesse movimento renascentista? Foi exatamente um momento desses em que houve mudanças, em que houve nova geração de pensamentos, que só se pode falar numa nova geração se tiver ideias novas.
Se as ideias são as mesmas antigas, não existe mudança, não existe nova geração. Então, naquele momento, inicia-se o processo renascentista que, de certa maneira, acabou com a matança que a igreja fazia através da Inquisição e abriu espaço para uma geração mais, digamos assim, mais fluente, dando espaço e momento para a doutrina espírita. Então começa em Paris, Paris era o centro do mundo intelectual, né? Ainda hoje, quando se fala em Paris, todo mundo tira o chapéu para a intelectualidade na Europa, né? Então, ali exatamente, naquela cidade, instalou-se os processos de mudança de determinados pensamentos através das manifestações espirituais. No começo, com aquelas mesas dançantes que, de certa maneira, chamou a atenção de muita gente. E chamou a atenção também de uma pessoa que veio pronta, talhada para ser o nosso codificador, que foi Allan Kardec. Uma criatura que falava 6 idiomas, era um professor emérito em Paris. É tanto que ele não quis colocar o nome dele nos livros. Porque como um professor de grande prestígio, poderia misturar as coisas, misturar o seu prestígio com a necessidade de colocação da doutrina espírita. Então ele veio exatamente com o cognome de Allan Kardec, que tinha sido um nome que ele tinha tido antes, ainda como sacerdote nas Gálias, e os espíritos revelaram isso e foi para lá. Então foi isso, uma nova geração de pensamentos. Com ele vieram muitos outros, Leon Denis e muitos outros, Ernesto Bozano, e inúmeras outras criaturas que naquela época pensavam daquele jeito, imaginavam um mundo diferente, imaginavam uma sociedade mais generosa, né? Mais fraterna. E assim a doutrina foi colocada, fluiu para o Brasil, por ser uma terra nova, ainda despojada de alguns preconceitos, despojada também de alguns karmas de guerra terríveis que a Europa tem. A Europa se vocês terem uma ideia, eu vi recentemente uma reportagem que na cidade de Berlim, tem 3.000 bombas da Segunda Guerra Mundial lá embaixo. De vez em quando eles encontram uma. Vocês, quem já viu essa história aí? Quem já viu esse negócio? Vocês viram já na mídia, né? Encontraram uma bomba no aeroporto, não sei quando. Encontraram uma bomba lá na cidade de Berlim, assim, de farra. Aquele buraco, tira a bomba, explode não sei aonde. Inclusive a última, parece que não puderam nem tirar, explodiram, destruiu um monte de prédio lá na cidade. Então, essas coisas são fruto de uma sociedade agressiva, de uma sociedade medieval, aqueles pensamentos ainda antigos, que de uma maneira ou de outra permanece inato no ser humano, apesar das modificações, apesar das novidades, apesar da renovação que nós temos permanentemente no nosso meio social. Então, a doutrina espírita veio com esse conceito de renovação que ainda hoje é presente. Ainda hoje nós ensinamos a todos vocês o quê? A renovação espiritual, a renovação mental, não é? A renovação social. É necessário que o homem se despoje das suas agressividades. E vejam o que é que nós temos de muito tempo para alimentar essa, digamos assim, essa corrida renovatória. As lições de Jesus, principalmente as lições morais, que foram catalogadas todas aqui nesse livro, o Evangelho e a Lição do Espiritismo. Esse livro aqui, ele tem o caminho, o remédio
e a orientação para a renovação em todos os momentos. A renovação que aconteceu com Jesus, que aconteceu com Lutero, que aconteceu no movimento renascentista, que aconteceu com Kardec, e por aí foi. Né? E que está acontecendo aqui no Brasil já há algumas décadas, né? Quase 100 anos, quando teve o advento da doutrina espírita no Brasil, com o livro Parnaso de Além Túmulo, que foi psicografado por Chico Xavier. Aí Chico Xavier fez história, fez mudança, fez adébitos. Vejam que a coisa vem paulatinamente se renovando. E cada geração tem uma pequena sutilidade de mudança. Pode até não ser muita coisa, mas sempre tem. Porque essa tendência de uma geração fazer mudanças em relação à anterior. Ora, as atuais gerações, as criaturas que hoje estão renascendo no nosso planeta, foram integrantes das gerações que tiveram aí há 100 anos atrás, 50 anos atrás, e assim por diante. Né? São os nossos bisavós que estão renascendo, nossos avós, entendeu? Espíritos já que vivenciaram a época já atrasada, digamos assim, foram para o mundo espiritual, se prepararam para novas existências, compreenderam a necessidade de mudanças, a necessidade de renovação, e estão retornando para cá. Muitos deles, mais ou menos, como aconteceu com espíritos, por exemplo, André Luiz. O que é que aconteceu com André Luiz? Vamos dar uma analisadazinha. O que é que mudou, o que é que renovou nele? Médico famoso no Rio de Janeiro, profundamente materialista, era incapaz de fazer o bem a quem quer que seja. É tanto que até mesmo um dos poucos atendimentos que ele fez a pessoas que não tinham dinheiro para lhe pagar, foi por conta da imposição, até da insistência da sua secretária. E esse espírito retorna à pátria espiritual. Provavelmente aí na década de 20, no início do século, num momento ainda muito atrasado, onde a nossa ciência está despertando. As máquinas naquela época mais velozes que nós tínhamos eram as locomotivas, né, as ferroviárias, que logo depois aí começou a aumentar essa participação científica no meio social. Quando veio o Santos Dumont com o avião e assim por diante, né, e muitas outras facilidades. Então esse homem desencarna e vai para o mundo espiritual. Quando chega lá, um espírito inteligente, já certamente preparado em reencarnações passadas para uma linha de mudanças, percebe a grande besteira que fez. E, infelizmente, é isso o que nós vamos perceber também, meus irmãos. A grande besteira que fizemos na atual existência. Quando podíamos estar plenamente colaborando com o Cristo e cruzamos os braços. Quando você volta para o mundo espiritual, aí as ilusões todas se acabam. Tudo. Ilusão de riqueza, de propriedade, entendeu? De patrimônio, de cargos, de títulos. Tudo isso é reduzido a zero. Sobra somente aquilo que ele realmente construiu para a sua espiritualidade. Aquilo que ele fez ao seu irmão do caminho. Aí o espírito já é inteligente, até porque aqui no próprio plano terreno, ele se desenvolveu muito. Chega às vezes aqui meio atrapalhado, faz um curso superior, conhece a ciência, conhece isso, conhece aquilo, atinge um nível de inteligência fantástico, mas moralidade nenhuma.
e chega ao mundo espiritual nessa situação. Aí o que é a primeira coisa que vem na cabeça de um espírito inteligente que descobre a sua situação, diz: que besteira eu fiz. O que é que eu faço agora? O que é que se faz num momento desse? Mudar. É mudança. Não tem outro jeito. A coisa está ruim, mudança. É a mesma coisa aqui na nossa vida material. A vida começou a ficar difícil, merece mudança. Aliás, há um ditado popular que diz o seguinte: se você está executando um trabalho, vejam bem, isso é coisa nossa do dia a dia, que nós vivenciamos a todo instante na nossa família, no nosso círculo familiar. Se você começa a fazer um determinado serviço e ele começa a ficar muito difícil, o que é que você faz? Quem arrisca? O trabalho está ficando difícil, eu vou executá-lo. O que é que eu faço? Meus irmãos, se ele está ficando difícil, é porque estamos fazendo da maneira errada. Ou, na pior das hipóteses, estamos fazendo da maneira mais complicada. Pare, analise melhor a situação, deixe para continuar no outro dia, que com certeza você vai fazer ele com muito mais facilidade. Isso serve para uma série de coisas, até para as nossas atitudes, para as nossas decisões. Há pessoas, por exemplo, que tomam decisões intempestivas, na hora, no calor das emoções. É a hora melhor que tem para se tomar a decisão, é ou não é? Esse aí tem decisão, esse toma a decisão na hora. É mesmo para valer, mas é a pior que nós fazemos. É a decisão que nós tomamos no calor das emoções. Tudo que nós fazemos, irmãos, precisa ser pensado, analisado. Principalmente se aquilo que estamos fazendo não vai atingir o nosso irmão. Não vai atingir as criaturas que estão conosco. Pois é, né? Pois é. Então, com isso daí, o que é que acontece? O espírito bate lá no mundo espiritual, aí quando desperta, aí vem toda a sua vida pregressa ali. Aí ele fica olhando. O que é que aconteceu? Deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. O espírito já, de certa maneira, traquejado, consegue reconhecer essas coisas. Aí parte exatamente para ganhar tempo, o tempo perdido. Alguns querem reencarnações dolorosas, isso, aquilo, outro, que a espiritualidade vai lá e diz: ó, pai, peraí, calma. Não é assim não. Vocês sabem que os nossos ciclos de vida aqui na Terra, eles são programados na vida espiritual. E nós, quando temos condição, participamos dele. Até pedimos, até interferimos em determinados processos da nossa existência terrena, entendeu? Baseado exatamente nessa visão que nós temos das besteiras que fizemos e na necessidade que temos. Alguns querem coisa demais, a espiritualidade vai lá, tem lá os engenheiros siderais encarregados disso: olha, você não vai poder fazer isso, senão você vai falir, pior ainda, vai chegar aqui pior. Porque não? Jesus foi claro quando disse que não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Ou seja, tudo que nós estamos passando hoje é fruto de muitas reencarnações do passado. Às vezes, eu estou pagando hoje porque na minha vida anterior eu fiz isso. Não, filho, o que você está vivenciando hoje, entendeu? É um treinamento para não fazer mais aquilo que você em vidas anteriores andou fazendo. Mas o débito ainda é grande, os problemas ainda são permanentes, presentes, e você certamente vai ter esse desenrolar em outras existências mais para frente. É assim que a vida espiritual funciona, porque nós nos complicamos tanto em uma existência que não é possível em outra existência corrigir tudo aquilo.
Não é que seja na condição de sofrimento. Alguns espíritas adoram esse negócio de sofrimento. Faz até uma cara de bem tristeza, de bem sofrida, para dizer, não, não é isso não. Nós temos problemas a resolver como temos todos os dias. Você tem um problema na sua casa, por exemplo, você não sai na rua se acabando, todo maltrapilho. O que é que tem você? É porque lá em casa eu não consigo resolver os problemas. Não, você parte para resolver os problemas, porque é responsabilidade sua. Da mesma maneira, o espírito que está lá no plano espiritual, já bastante lúcido, e vê que vai ter que modificar as coisas. E o que é que ele vai ter que modificar as coisas? Vindo modificar as gerações que estão aqui. Vindo com outro conceito, com outro pensamento. Na maneira, no momento em que ele chega no nosso meio, com um pensamento diferente da sua outra existência, ele se transforma exatamente nessa criatura da nova geração. Em criatura de nova geração. O que é que nós vemos hoje? Crianças que, como se diz, ultrapassam todos os limites que nós temos de conhecimento do que seja uma criança, em conhecimentos. Eu tenho uma netinha com 2 anos e 8 meses. Né? Até mora lá nos Estados Unidos. Não é porque mora para lá que tem a superdotes, não. Né? Mas estávamos na casa do meu sobrinho e ele lá tem uma gaiolazinha com um desses periquitos verdinhos, desses verde amarelo, bem colorido, que você pode criar, né? Não sei nem como é o nome daqueles bichos. Né? E ela, num determinado momento, estava lá brincando com as crianças, ela chegou, ficou aí na frente da gaiola, ficou olhando assim, né? Paradinha, entendeu? Só quem viu, eu nem percebi, quem viu foi minha esposa. Ela foi lá, chamou a minha esposa e disse: vó, solta o pipiu para ele voar. É assim, solta o pipiu para ele voar. O pipiu é o passarinho. De onde ela trouxe essa ideia? De onde ele trouxe esse pensamento? Claro, de renovações, de modificações que ela efetivamente decidiu a nível espiritual para retornar ao nosso plano e fazer a coisa diferente. Porque se não fizermos as coisas diferentes, meus irmãos, na nossa existência, não estamos fazendo nada. Não estamos cumprindo com o nosso papel perante Deus, como criaturas colaboradoras da criação divina, e muito menos contra a nossa própria evolução espiritual. Não estaremos fazendo nada. Voltaremos ao mundo espiritual em situação muito difícil. E muitos deles estão chegando aqui com tratos diferentes. Às vezes até oriundos de situações, de lugares onde vocês diziam, não, essa criança não pode ter vindo de um lugar tão complicado daquele, mas veio, reencarnou e não se deixou contaminar pelos pensamentos velhos do nosso mundo. Algumas, certamente, irão cair nessa vala comum, nesse ambiente comum digamos assim, da criminalidade. E não é por acaso que nós vemos aí alguns criminosos que são verdadeiros gênios. Né? Tem uns bandidos aí que os caras são gênios mesmo. Por quê? São espíritos que voltaram com objetivo, espíritos que voltaram renovados, inclusive em inteligência, para tomar atitudes e ações diferentes, e não fizeram. Voltaram a cair nas suas velhas concepções, nas suas velhas orientações, e estão aí em trabalho ao meio social. Mas a grande quantidade dos espíritos, de um modo geral, de um jeito ou de outro, eles se modificam. E a marca, vejam bem, a principal marca das novas gerações e dos seus, digamos assim, dos seus líderes das novas gerações, são exatamente esses processos que nós encontramos no mundo inteiro de mudanças no campo da administração pública, por exemplo.
as criaturas que partiram para cima dos métodos antigos, velhos, está acontecendo muito ali no Oriente Médio, né? Chama até a primavera, como é que é o nome? Primavera, né? Primavera Árabe, e praticamente todos aqueles governos saíram. A juventude foi lá e derrubou. Por quê? Não suporta mais. Não vieram para aqui para isso. Eu não vim para aqui para vivenciar uma situação dessa. Coisas como, por exemplo, estão ainda acontecendo na Índia, onde as mulheres são estupradas no ônibus, dentro de um ônibus, e mesmo assim o governo não quer nada, a polícia dá um jeito de aliviar a coisa, o negócio lá está pegando fogo por causa disso. Por que isso, meus irmãos? Porque ninguém aguenta mais essas coisas. Ninguém está mais para isso. No nosso país, o que é que aconteceu há poucos dias? Que vem já desde 2007. O deixo da história do Mensalão, onde um monte de figurões estão aí condenados pelo Supremo Tribunal Federal, que nunca tinha acontecido. Imaginar um político no Brasil, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, começa ele lá. Os ministros do Supremo são nomeados pelo presidente da República, que é aprovado pelo Congresso Nacional. Quer dizer, esses elementos eram elementos comprometidos com os políticos. Mas a coisa começou a mudar. Vieram espírito do tipo de Joaquim Barbosa e outros que estão lá também, que não vieram para isso. Então, no momento que chegam lá, fazem valer o seu compromisso espiritual, o seu compromisso com a lei divina, o seu compromisso com a sua evolução espiritual. E faz a coisa diferente, faz a coisa de mudança. Espero que isso seja duradouro, isso realmente tome corpo, vá à frente, no momento de alguns anos, ver os frutos, porque também as mudanças, meus irmãos, não acontecem de imediato. Você vê, não, vamos colocar o fulano de tal agora na presidência, porque ele vai mudar isso tudo. Não muda, ele pode começar. Ele pode iniciar um processo de melhoria, de mudança. Mas a mudança mesmo vem com a renovação das gerações. Vem com as novas gerações. A atual geração, o máximo que pode fazer é isso que está aí. Não vai poder fazer nada melhor não, meus irmãos. Não vamos poder simplesmente eliminar o problema, por exemplo, a opção no nosso meio social. O problema da violência no nosso meio social. Isso aí ninguém espere que não vai ser feito dentro de 1 ou 2 ou 3 ou 10 anos, não. Mas as novas gerações que daqui a 20, 50 anos estarão fazendo história, essas poderão estar também já imprimindo grandes mudanças, grandes modificações no nosso meio social. E essas crianças a gente vê hoje aí, a exemplo do que eu vi com a minha neta, que foi muito pouco, mas crianças que têm realmente uma inteligência fantástica. Chega aqui preparadas, pondo em xeque, inclusive, os conceitos antigos das religiões. Na Venezuela tem a coisa de 7 anos. Pois é. Essas crianças estão colocando por terra os conceitos antigos das religiões atuais, de que só se tem uma existência. Os combatentes da encarnação estão ficando, digamos que, de cara no chão. Porque não tem como explicar uma criança com 2, 3 anos, já praticamente um músico feito, um pensador feito, saindo com termos que você não conseguiria compreender, entendeu? Dentro das limitações que são a nossa sociedade atual. Não há como compreender. Se você imaginar o que você era na sua infância, na sua infância, e o que são as crianças hoje, é uma distância enorme. É uma coisa, nem números para você conseguir representar. Coisa hoje, a gente já sente muita coisa por conta exatamente dessas gerações que vão, ao pouco assumindo a liderança
da nossa sociedade. É. É. Não. E olha que com 2 anos você está muito além, os de 2 anos estão muito além do que os 5 anos anteriores, né? O conceito é outro, o pensamento é outro, as necessidades são outras, e assim, e com isso daí vem a modificação dos hábitos, vem a modificação do que é, digamos assim, de necessidades do ser humano. E muita coisa vai mudando por aí. Uma das coisas, por exemplo, que hoje a gente já não precisa mais se preocupar é com a história do papel, né? Tá desaparecendo. Hoje tudo é no meio eletrônico, é no computador. Você não manda mais carta. Qualquer dia desse o correio está falido, viu? Você não manda mais carta, você manda e-mail, não é? Você prepara um documento enorme do tamanho que você quiser, entendeu? Um livro com 1000 páginas, concentra ele em poucos bytes, manda por computador, gratuitamente, sem ter que estar pagando correio, e tem mais, imediato. O nosso correio dá uma canseira de 10, 12 dias para entregar qualquer coisa, qualquer carta. Pense bem o que é, uma canseira de tantos dias para você transladar uma correspondência. Isso, de certa maneira, atrapalha o nosso desempenho social, o nosso desempenho digamos assim, do conceito de crescimento econômico, social do nosso povo. Então, a nova geração vem aí para acabar com tudo isso. Como é? Como é? Muitas coisas, né? Muitas coisas. Na verdade, os Correios deve, se ele tiver uma boa geração, uma nova geração de administradores, vai se reorganizar e vai continuar suprindo a sua necessidade. Né? Mas o fato é o seguinte, isso da velocidade de pensamento hoje vivencia. Hoje nós temos tudo está muito acontecendo de uma maneira muito rápida. E a tendência é cada vez mais aumentar essa velocidade. Há poucos dias eu vi um depoimento de um cientista dizendo que o conhecimento humano hoje dobra a cada 2 anos. Isso foi há uns 15 meses atrás. A essa altura já está dobrando no ano e meio, acho ou menos. Porque há muita produção de conhecimentos. E a humanidade está sendo secundada exatamente pelas essas novas gerações que vão. Agora, não vamos embalar naquela história que às vezes eu vejo. Tem até, cada um tem seu jeito de curtir o passado, curtir a sua existência, curtir o que passou. O meu tempo era diferente, era muito bom. Não é nenhuma, rapaz. Olha, a semana passada não é tão boa quanto essa semana. Isso é lógico, isso está visto a olhos nus, a olhos presentes na nossa sociedade. A semana passada já não é tão boa quanto essa semana é melhor. Evoluiu mais, se conheceu mais, a ciência avançou mais, o ser humano conseguiu compreender melhor, um pouquinho mais a sua condição humana, e por aí vai. Não tenho dúvidas. O passado é bom para a gente tem base ter mais as besteiras que fizemos. É muito bom para isso. Viu? Exato. Então vamos pensar no passado para não fazer as besteiras que já fizemos por lá. Então, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, esse é o grande caminho para as novas gerações. Até hoje não conseguimos atingir os ensinamentos. Amar os vossos inimigos. Amar o próximo como a ti mesmo. Nem isso a gente conseguiu até hoje.
Então isso aqui ainda não está nem no nosso nível. O Evangelho de Jesus não está nem no nosso nível, está muito além. E são essas novas gerações que vão certamente até lá colocar isso em prática, já que nós não fomos capazes de colocá-los. Que Jesus possa nos fortalecer. Desejo para todos vocês um bom ano novo, tudo de bom acontecer em 2013, porque 2013 vai ser melhor do que 2012. Os problemas que possam nos trazer mal-estar, somos nós que ficamos. E não estão na escala natural da evolução do ser, não. Nós é que produzimos o que possa eventualmente nos trazer um mal-estar no próximo ano. Que Jesus nos abençoe sempre. Bom, meus irmãos, graças a Deus, né? Graças a Jesus, uma palestra maravilhosa. E falando em e-mails, internet, no mundo que nós vivemos hoje globalizado, né? Eu estou aqui para dizer a vocês que nós temos um Face, o Face da Casa da Vovozinha. E nós também temos uma página na internet. Todas as nossas atividades aqui da casa, os eventos que acontecem aqui na casa, colocado as fotos, inclusive a preparação das palestras da semana, né, com o palestrante, o horário, o tema. Então, vocês podem acessar da casa de vocês, né, pelo endereço eletrônico www.casadavovozinha.com.br e pelo Face só Vovozinha. Certo? Então, é uma forma também da gente interagir e se fazer presente também, né, nos meios eletrônicos. Não tem hoje em dia como se fazer doutrina espírita sem estar informatizado, atualizado. Certo? Então, eu vou passar a palavra ao nosso irmão Marcelo Firmino, que irá proferir a prece final. Olha, meus irmãos, já está aí na livraria a Tribuna Espírita, viu? Tem 2 números lá da Tribuna Espírita para quem quiser adquirir. E hoje nós temos também o passe que é tradicional na nossa casa. É o passe do abraço. Meus queridos irmãos, queremos também lembrar que essa é a última reunião do ano 2012, né? A Casa Reunião Pública. E nós registramos também para colocar no site lá da Casa da Vovozinha, no Facebook, divulgando essa última reunião do ano, encerrando as atividades doutrinárias de reunião pública na casa. Relembramos aos irmãos que teremos o nosso simpósio paraibano de atualidades espíritas a realizar-se nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2013, no mesmo período do Carnaval, enquanto os irmãos estiverem ainda se agendando, coloquem essa atividade na sua programação para que possamos nos reunir aqui. Vamos ter a presença dos convidados especiais, o nosso irmão Fred Menezes, o Carlos Pereira, de Pernambuco, e também o Lourenço Barros, que vão estar aqui fazendo seminários a respeito do tema central, a educação na formação do ser integral. Então vai ser uma oportunidade muito rica de estarmos abordando o tema à luz da doutrina espírita, e nós contamos com a presença de todos. Haverá apenas uma colaboração simbólica de R$5 ou R$10, conforme a disponibilidade de cada participante, para participar conosco durante esses 2 dias, contando com esses palestrantes maravilhosos para enriquecer o nosso aprendizado. Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas, nós te agradecemos pela oportunidade de aqui nos reunirmos em teu nome, para aprendermos a tua doutrina de luz, de amor, de fraternidade universais. Que a tua luz imensa e misericordiosa alcance os nossos corações,
clareando o nosso caminho nessa estrada da vida em que as nossas provas são colocadas à nossa frente como desafios a serem superados. Com a tua mensagem, com o teu apoio, nós sabemos que podemos vencer, podemos ultrapassar, vencer esses obstáculos. Deixamos nesta oração o agradecimento de cada um de nós por este ano em que tiveste ao nosso lado em nossas orações, abençoando nossa casa, nossa família e a cada um de nós. Permanece, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações, para que 2013 seja um ano de muitas realizações, de muita paz, de muita saúde, para cada um das nossas irmãos e irmãs que aqui frequentam a nossa casa, buscando a luz para os seus corações, o lenitivo para as suas dores e o conhecimento para ampliar o seu discernimento. Abençoa a todos e permanece conosco hoje e sempre, que assim seja. Pessoal,